Salve, salve, galerinha. Olha aqui nós novamente para mais uma explicação sobre pronomes. Então veja, já falamos sobre pronomes pessoais, agora vamos ver um outro tipo, uma outra classificação de pronome, bastante cobrados nas provas de concursos, né? E por que eles são bastante cobrados? Porque existem três situações específicas para você empregar os pronomes, né? Pelo menos os pronomes que nós vamos analisar agora. E que pronomes são esses? Prestem bem atenção, né? Então, o este, né? Esta, isto, né? Sabido que nós temos aí os pronomes demonstrativos. Então, os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, eles podem acompanhar o substantivo ou substituí-lo. Então, sempre você vai estar ligado aqui, ó. Se ele substituir, vai ser um pronome substantivo. Se ele acompanhar, vai ser um pronome adjetivo. Tá? E por que demonstrativos? Porque o pronome vai situar o objeto, vai situar o substantivo em três situações. Ou no espaço, ou no tempo, ou no discurso. É aí onde você, concurseiro, você estudante, tem que prestar atenção. Qual é o aspecto que está sendo abordado? Qual é o emprego desse pronome? Ele está sendo usado em que situação? Então vejamos aqui, ó. Quando eu digo este pincel é novo, o pronome demonstrativo este está situando o pincel, tá certo? Próximo ao falante. Então a situação aqui é de emprego espacial. Então, uso este, esta, isto, quando eu quero situar um objeto próximo do falante. Eu vou usar esse, essa, isso, quando eu quiser situar o objeto próximo do ouvinte. Eu vou usar aquele, aquela, aquilo, quando a intenção for situar o objeto distante dos dois. É uma questão um pouco usual numa prova. Por quê? Porque além do pronome demonstrativo, você vai ter o que a gente chama de um elemento de reforço. Se eu chegar para vocês e disser assim, olha, se eu dissesse pincel é novo, este, esse ou aquele pincel é novo, não daria para saber. Se eu usar o demonstrativo, você vai saber se o objeto aí demonstrado está próximo do falante, está próximo do ouvinte ou está distante dos dois. É aí onde entra um outro elemento aqui de reforço, que é o advérbio. Então o advérbio ele vai dar um reforço aí espacial. Veja, se eu disser aqui, se eu botar o advérbio aqui, você já vai saber que é este. Né? É um reforço. Este pincel é novo. Este qual? Este aqui, ó. Se eu tiver aí, você vai utilizar o quê? Esse. Esse pincel aí é novo. E se eu botasse ali, acolá, não é? Eu iria usar aqui, aquele. Aquele pincel ali é novo. Então veja a situação, né? E às vezes você se torna redundante. Cuidado, dizer, este pincel aí que está perto de você. Isso aí é redundante. Porque na hora que eu digo, desculpe, esse pincel aí que está perto de você, é redundante. Pessoal, este giz aqui que está perto de mim, bom, se é este, já é perto do falante. Se é aqui, eu reforcei. Não preciso colocar mais nada, senão se torna erro do ponto de vista da norma culta. Tá certo? Então, numa prova, a probabilidade de vir uma questão dessa é pequena, porque ele vai dar a dica aqui a você na sequência. O advérbio vai dar essa situação espacial. Então, a probabilidade é pequena. Já no segundo caso, quando eu digo estes exemplos, ó, que estamos fazendo agora, de novo, advérbio, são importantes. Então, qual é o emprego
do pronome demonstrativo nessa segunda situação agora. Aqui ele está sendo empregado no tempo. Então agora eu me refiro ao presente. Eu vou usar este, esta, isto, quando eu situar um fato no presente. Esse, essa, isso, quando eu me referir a um passado recente ou a um futuro próximo. E eu vou usar aquele, aquela, aquilo, quando eu me referir a um passado distante. Fica meio confuso, lógico que fica. Como é que eu vou discernir se é presente, se é passado recente ou se é futuro próximo? É aí, galera, onde entra um outro referencial. Eu preciso de um referencial. Aí os advérbios novamente vão fazer a diferença. Então, é uma outra questão pouco provável em concurso. Por quê? Porque o advérbio vai indicar essa situação temporal. Então, agora, hoje, né, já indica um presente. Ontem, antes de ontem, que a gente diz anteontem, né? Amanhã, depois de amanhã, eu tenho essas dicas. Por quê? Imagine se eu pegar o dia, né, um dia qualquer, e dividir em 3 etapas, manhã, tarde e noite. Se eu estiver falando no período da tarde, é o meu presente, é agora. Quando eu me referir ao período da manhã, eu direi essa manhã. Se eu me referir ao período da noite, eu direi essa noite. Esta tarde, essa manhã, essa noite. Mas se eu tiver como referente o dia completo, aí eu vou dizer esta manhã, esta tarde, esta noite. Né? E se for a semana, esta semana. E se for o mês, e assim vai, este mês. Se for o semestre, este ano. Então, eu tenho que precisar um referencial para ter ideia de tempo. Então, para colocar numa prova, e aí já fica mais complicado. Tranquilo? E o terceiro caso, aí é muito, mas é muito comum na redação, galera. Tá certo? Na interpretação de texto e na redação. Que aí nós vamos chamar de discurso. O emprego aqui vai ser um emprego no discurso. Isso aqui normalmente cai nas provas de concursos, né? De vestibulares, Enems, enfim. Por quê? Veja bem, eu vou usar o pronome isto, este, esta, isto, quando eu for fazer alusão a um futuro. Pessoal, isto que falarei é importante. Então, ainda não falei. Então, se liga aí, né, que eu vou dizer, isto que eu falarei é importante. Né? Quando eu quiser retomar algo que eu já falei, retomar, né? Então, olha, eu vou usar isso. Isso que eu falei é importante. Tá certo? Então, é preciso que você esteja atento ao emprego do pronome demonstrativo. Né? Então, digo, isto que eu vou falar é de extrema importância. Cuidado com o emprego do pronome demonstrativo no discurso. Aí você vai dizer, mas Jonas, eu não tenho eu tenho problema com isso não, eu me dou bem. Beleza, mas esse é o meu ponto de vista. Isso é o que eu penso. Isso o quê? O que eu falei antes. Tá certo? Então, muito cuidado, às vezes você pega uma prova e você tem uma imagem, veja bem, você tem uma imagem e abaixo da imagem, aí ele diz, isto que você viu, então não é isto. Se está abaixo é isso que eu já vi. Se o enunciado vier acima da imagem, não é essa é, né? Tem uma questão que diz assim, se Leonardo da Vinci tivesse visto isso, o seu conceito de arte seria outro. Aí bota a imagem embaixo. Então não é isso, se a imagem está abaixo do enunciado. Se está abaixo é isto, porque ainda vai aparecer. E se eu vou retomar, termino, eu vou terminar com isso. Tranquilo? Beleza? Então, muito cuidado com o emprego dos pronomes demonstrativos. Olha lá, se é espaço, se é tempo ou se é discurso. Beleza? Então, vamos ficando por aqui. Se liga aí no canal, se inscreve, segue-nos nas redes sociais e até a próxima.